Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa quarta aula de eclesiologia, teologia sistemática 5, é o segundo bloco, e as nossas aulas estão sendo gravadas. No livro texto aqui do Gruden, ele menciona sobre que a igreja ela tem a sua natureza, suas características e seu propósito. Trabalhamos há pouco que o principal propósito tem relação direta com o Criador, então nós o adoramos. A segunda característica é o ministério em relação aos cristãos, ou seja, a família de Deus, a igreja, e nós edificamos. E o terceiro propósito, que é o ministério em relação ao mundo, é evangelizar o mundo e estar sendo sensível ao mundo. E uma coisa que eu ia até finalizar aqui sobre essa questão. Na aula de missões, como se trata de evangelismo, eu dedico um dia da aula de missões para falar também um pouco sobre trabalhos sociais. Porque nós não podemos ignorar esse lado tão importante da igreja, que é, de fato, levar não só o evangelho, mas levar também, muitas vezes, como faz o Exército da Salvação. O Exército da Salvação, ele tem um lema que perdura sobre eles já as gerações. São 3 S's. É salvação, sopa e sabão. Dando uma ideia é o seguinte, nós levamos a salvação, mas nós socorremos também alimentando quem realmente precisa e ajudando a pessoa a ter higiene e ter roupa naquilo que ela precisa para ter uma vida digna. Agora, só para eu dar uma finalizada, então eu vou trabalhar melhor esse assunto da assistência social lá em missões, se realmente for eu que for lecionar para vocês, tá bom? Se não, o outro professor vai seguir o critério dele. Mas só finalizando uma última coisa aqui. O propósito da igreja é essa evangelização. E dentro da evangelização, não tem como evangelizar sem ser generoso. Só que tomem cuidado, irmãos, também, para a gente não ir para alguns exageros, tá bom? Por que eu digo isso? Porque o que acontece? Muitas vezes, a gente quer fazer da igreja um lado social, ou um lado educacional, ou um lado, vamos dizer assim, mais voltado a ONGs. Esses são braços que podem existir de uma igreja, mas a igreja, ela nasce para ser a casa de Deus, o lugar onde nós glorificamos ao Senhor e aonde nós edificamos o povo de Deus e aonde nós alcançamos o perdido. Tudo que sai daí são, eu diria, braços que podem ser úteis. E percebam que não há nada que seja de fato errado ou certo, no sentido assim, Deus levantará as suas igrejas e o que uma igreja faz, não necessariamente outra faz. Cuidado com essa visão, eu diria, um pouco míope, tá bom? Por quê? Nem toda igreja terá um centro de recuperação para dependentes químicos, porque muitas vezes essa igreja não foi separada para isso. E nós, muitas vezes, eu diria, com o nosso jeito afoito de querer fazer tudo na terra, a gente acaba perdendo o verdadeiro propósito pelo qual Deus nos separou naquela comunidade local. Vamos lá. Nem toda igreja local enviará missionários ao mundo. E nem por isso ela deixa de ser uma igreja que seja missionária, ou que seja uma igreja de evangelismo. Vamos lá. A Igreja Batista Brasileira, no nosso país, é a igreja e a convenção que mais envia missionários para o mundo. E depois, pastor, depois vem outras igrejas históricas. E depois? Aí depois vem outras igrejas e, por último, vem os irmãos pentecostais. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, a Assembleia de Deus, ela tem muitos missionários, mas não se compara aos tradicionais.
Deus separou a Convenção Batista Brasileira, principalmente os tradicionais. E aqui, ó, irmãos, ó, prestam, quem está fazendo missões no mundo há gerações são os tradicionais, sabia? Não são os pentecostais. Por quê? Porque Deus separou eles para isso. Agora, no evangelismo nacional, a Assembleia de Deus é gigante, é brilhante. Mas no evangelismo transcultural, que são missões, quem são ótimos? Os tradicionais, no nosso solo brasileiro. Está entendendo? São ministérios. Agora, vamos lá. Tem igrejas que Deus separa elas para elas terem faculdades, outras orfanatos, outras hospitais. Então, o que Deus fará com uma igreja, nós não sabemos. Mas percebam, a gente tem que ter muita maturidade, porque nós não conseguiremos fazer tudo, mas ao saber o que Deus tem para nós, nós podemos fazer com zelo. Podem ver, irmãos, quantas são as igrejas que têm um seminário também dentro delas? São poucas. Por quê? Porque Deus vai separando cada igreja para um propósito. Isso significa que uma igreja que tem um hospital que ela não evangeliza? Isso significa que uma igreja que tem, por exemplo, escola, ela não evangeliza? Isso significa que uma igreja que não tem um centro de recuperação para dependentes que não evangeliza? Não. Todas estão evangelizando da sua forma, com os propósitos pelas quais Deus as separou. Tá bom, meus irmãos? Isso tem a ver com a sua vocação. A Igreja Batista tem uma vocação missionária, o Júnior está dizendo aqui. E é isso mesmo. E detalhe, irmãos, é a Igreja Batista tradicional, viu? Tá? Que não profetiza, que não tem reteté, e o irmãozinho não voa com aviãozinho, mas eles estão aí, ó, enviando missionário para o mundo todo. Coisa linda ou não? Estão entendendo? Agora, vou dar uma opinião minha, tá? Trabalhos sociais que a igreja sempre vai ter muito êxito, na minha opinião, sempre está muito ligado à educação e à saúde. Tá bom? Então, o Júnior também colocou aqui que as igrejas pentecostais negligenciam missões. Isso é verdade. Eles enviam muitos missionários, mas depois abandonam no campo. Isso são reclamações dos próprios missionários pentecostais. Mas, como eu disse, no território nacional eles são brilhantes, mas fora são fracos. E por que Deus faz assim, irmãos? Deus faz assim porque para que a gente nunca tenha exclusividade de tudo. Porque todas as igrejas, elas são, eu diria, elas são flores nos jardins de Deus. E cada denominação é um tipo de flor, tá bom? Fazendo uma obra e exalando um perfume. E assim fazemos parte desse jardim maravilhoso que é o jardim do Senhor, tá bom? Então, agora, como eu dizia, irmãos, duas coisas que eu acho que a igreja ela tem que tomar frente. A primeira coisa é na área de educação. E a segunda coisa na área de saúde. E aqui leia-se saúde mental, saúde física, ou seja, criando hospital. Eu acho que esses trabalhos sociais são muito bons para uma igreja. Agora, e aí, pastor, o senhor é contra outros trabalhos? Claro que não, de forma alguma, tá bom? Voltando aqui para o livro texto, irmãos, deixa eu agora abrir com vocês aqui, na página 726, que a gente leu sobre os propósitos, na página 728, está assim, manter esses propósitos em equilíbrio. Olha só que interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês isso. Manter esses propósitos em equilíbrio. Olha só o que eu gostaria de, de trabalhar aqui com vocês, né? Equilibrar esses objetivos, né? Ou seja, esses três propósitos de adorar a Deus, de edificar os irmãos e de evangelizar o mundo. Deixa eu ensinar uma coisa que eu aprendi aqui com o pastor Rick Warren, irmãos. Rick Warren. O que é ter saúde, irmãos? O que é ter saúde? O que é ter saúde? Defina para mim saúde. O que vocês acham? Saúde física? Sim, saúde física. O que é ter saúde? Ah, eu vou poder fazer um monte de coisa. Andar, comer. Para mim, ter saúde é respirar. Fazer aquilo que você mais gosta. Então, você está dizendo que a saúde você está em pleno exercício, né, Miriam? Você está saudável, né? Mas vamos definir o que é saúde, irmãos. O que é saúde? Qual é a melhor definição de saúde? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar sobre isso?
que é ter saúde? O Júnior colocou aqui, ter um organismo saudável. Então, ele já está dentro de uma linha. Isso aí, Júnior. O que é saúde? Uma das definições de saúde, irmãos, saúde é quando os nossos sistemas estão em plena harmonia. Todos os nossos sistemas estão em plena harmonia. E, ao mesmo tempo, doença é quando um ou mais sistemas estão em desarmonia. Eu aprendi isso com o pastor Rick Warren. Olha que coisa linda. Então, o que é ter saúde, em uma das suas definições? É ter todos os seus sistemas em harmonia. Por exemplo, nós temos o sistema respiratório, nós temos o sistema nervoso, sistema cardíaco, sistema pulmonar, sistema... Percebamos, nosso corpo, ele é representado por vários sistemas. Sistema digestivo. Quando um desses sistemas está afetado, mexe com todo o equilíbrio dos outros? Sim. Sim. E aí onde nasce a doença. Percebam que, dentro do propósito da igreja, ter saúde é determinante. Ou seja, é quando nós avaliamos que os sistemas eles estão trabalhando em muita harmonia. Então, quando os nossos sistemas estão em harmonia, isso prova que nós estamos tendo saúde. Então, o que o Gruden está dizendo aqui para nós, e o que nós aprendemos na vida? Que o mais importante de uma igreja é ela ter saúde, ou seja, qual é o propósito da igreja? A igreja tem uma natureza, ela tem características, e ela tem propósitos. Quando ela conserva tudo isso com muita harmonia, ela está tendo saúde. Logo, se ela está tendo saúde, ela cresce. Tudo bem? Óbvio, não? Lembram do livro que eu mencionei aqui para vocês, do Christian, né? O Desenvolvimento Natural da Igreja? Esse livro vai mostrar também o quê? Que existem marcas de qualidade numa igreja. E aí eu quero até destacar agora para vocês que todo esse trabalho do nosso irmão Christian, essa pesquisa, ela vai mostrar o quê? Que uma igreja, quando ela realmente sabe, né, viver, eu diria, esses propósitos com relação a Deus, com relação à igreja e com relação ao mundo, e ela se mantém em equilíbrio, ela tem saúde. E dentro da igreja, né, o Christian vai falar que há 8 marcas de qualidade, que é, primeiro, uma liderança que capacita. Uma igreja onde tem um líder que ensina, que capacita, é uma marca de qualidade. Segunda coisa, ministérios orientados pelo dons. Ou seja, o irmão está no louvor porque Deus vocacionou ele. O irmão está no departamento social porque Deus vocacionou ele. A irmã está na intercessão porque Deus vocacionou ela. Ou seja, pessoas certas. Lembram que nós trabalhamos nos dons espirituais? Eu até citei uma obra que é do Armando Bispo e do Rick Warren. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. E aí, pastor? E quando a igreja tem uma necessidade, não tem quem faça. Aí eu até respondi a Beatriz, nós estaremos suprindo uma necessidade. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não me preocupo com o ministério de louvor, mas se amanhã não tiver ninguém que cante na igreja, eu vou cantar com os irmãos, levando os irmãos a cantar ali capela, simplesmente para a gente cantar uns hinos. Mas é óbvio que a minha maneira de cantar com os irmãos, por exemplo, será deficitária. A minha cobrança não vai ficar muito elevada comigo, porque eu estarei escrevendo com a minha mão esquerda. Eu sou destro, irmãos. E quem é canhoto? Quando ele supre uma necessidade, ele está escrevendo com a mão direita. Quem é destro, quem é canhoto. Então, saber disso não nos cobra muito, não nos faz sofrer.
a gente preenche uma lacuna, como Timóteo fazia, quando Paulo dizia, cumpre a tarefa de um evangelista, ou seja, Timóteo, você tem que evangelizar, vai lá evangelizar. Mas na hora que aparecerem irmãos que têm o dom da evangelização, deixe eles tomar a frente. Porque isso é lindo, meus irmãos. Porque quando nós temos ministérios orientados pelos dons, essa é uma outra marca de qualidade. Terceira marca de qualidade, espiritualidade contagiante. Ou seja, igrejas que têm saúde, elas também têm essa espiritualidade contagiante. Aqui, irmãos, leia um pregador apaixonado, um professor apaixonado, ministros de música piedoso, ou seja, fazem com amor, não por obrigação. Ministros da portaria, ou obreiros ou diáconos, que recebem calorosamente os irmãos, não alguém como cumprindo tabela, né? Como se fosse ali leões de chácara, simplesmente cumprindo um papel carrancudo, né? Sem ser amável com quem chega. São espiritualidade contagiante. Outra marca de qualidade. Quarto lugar, estruturas funcionais. As coisas funcionam. Onde não está funcionando, se organiza. Quinta marca de qualidade, culto inspirador. O culto é prazeroso. As pessoas têm prazer no culto. E aqui, mais uma vez, irmãos, o que é um culto de uma igreja? Não dá para a gente replicar, meus irmãos. Cada igreja tem um DNA, cada igreja tem uma característica, cada povo tem uma necessidade, tem uma identidade. Vocês vão ver comigo aqui na matéria de missões, que o povo lá da China, os cultos deles duram horas, meus irmãos. E quem vai lá pregar na China, nesses países, nesses vilarejos que estão tendo avivamento, vocês vão ver que eles ficam hora ouvindo o pregador, chega uma hora que o pregador não tem mais nem saliva. Tamanha é a sede deles. Por quê? Porque é uma outra realidade. Enquanto você vai para outros lugares, que o culto é de 1 hora, louvor, oração e palavra. O que está certo e o que está errado? Não coloquem numa cama de Procusto, lembram do mito de Procusto? Aquele vilão que morava na floresta da mitologia grega, que colocava, quando ele via alguém entrando lá na floresta, ele era um bandido, ele levava aquela pessoa para sua casa e ali ele colocava na cama. Se aquela pessoa era curta demais, ele esticava. Se a pessoa era grande demais, ele cerrava os pés e as mãos. O que o mito de Procusto nos ensina? Que nunca coloque uma régua de medir. As pessoas são diferentes aqui no Brasil, lá na África, na Europa. Então, o culto tem que ser inspirador. E o que é inspirador? É inspirador do jeito deles. Sexto, característica de qualidade, grupos familiares, ou seja, famílias que vivem essa comunidade, ora como grupos pequenos, como células, ora como pessoas que se amam simplesmente pela liberdade de se amar. São famílias que se amam. Na minha opinião, esse é o grande evangelismo, que começa em casa. Sétima marca de qualidade, evangelização orientada para as necessidades, ou seja, são evangelismos específicos, e que a igreja nota ali que ela pode ser útil e ela vai, trabalhando com pessoas divorciadas, com órfãos, com crianças, com pessoas que têm dependência química, ou seja, evangelismo orientados para as necessidades. E oitava marca, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Então, aqui ele dá essas 8 marcas de qualidade. É claro que esse é um ponto do livro. Aqui, relacionamentos marcados pelo amor fraternal, ou seja, pessoas que se amam muito, né? Então, percebam, eu utilizei aqui um pouco da figura de linguagem do pastor Rick Warren para mostrar que a saúde é o grande alvo nosso. Aonde há saúde, há harmonia. E se há harmonia, o crescimento vem. Quando o crescimento não está vindo, é porque alguma coisa está de errado. E aí onde há o exercício pastoral, do quê? De tentar solucionar os problemas. Porque, irmãos, quando o corpo não está em saúde, naturalmente, um dos sistemas está irregular. Tá bom, meus irmãos? Agora, também cuidado com isso, tá, meus irmãos? Tem muitas igrejas, hoje mesmo eu conversava com um pastor, que ele falava o seguinte, pastor Rai, estamos vivendo dias difíceis, né?
Porque agora as igrejas que estão explorando muito bem do momento midiático, as pessoas estão indo para essas igrejas. E muitos crentes estão indo para lá, porque a foto é bonita, porque sai no status, tem repercussão. Perceba, irmãos, isso é um momento muito útil nosso? É um momento muito útil. Temos que explorar? Temos, mas a igreja não é isso. A igreja não é um momento midiático. Assim como a igreja que cresce, ela não deve crescer por causa de um bom marketing. Ela deve crescer com a saúde bíblica. Então, nós, pastores, temos que tomar certos cuidados, porque senão a gente começa a querer copiar algumas igrejas, porque os jovens estão gostando, e aí a gente começa a fazer a igreja como o outro faz, e aí a gente começa a perder as nossas identidades. Percebam, hoje em dia, as pessoas são muito volúveis, né? Pode ver que Sigmund Bauer, ele escreveu um livro muito, ele é um sociólogo muito muito importante, ele diz que a nossa sociedade é uma sociedade de amor líquidos. O que seriam amores líquidos? É, é, eu só dou se eu receber. Não é de um amor profundo. É um relacionamento de barganha, de troca. Se eu recebo, eu dou um passo. Se eu não recebo, eu abandono. E é uma civilização que está sendo criada em cima dessa premissa. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso perde a identidade. Ora o papai não vai mais poder fazer muita coisa pelo filhinho. E a mamãe também. Então quer dizer que o papai agora não serve mais? Nessa sociedade de amor líquido, sim. O papai não presta mais. O papai vai para o asilo, a mamãe vai para o asilo e agora eu compro um pet. E eu passeio com o pet. Porque o pet abana o rabo para mim. Papai me dá trabalho, mamãe tá banguela, eu tenho que dar sopinha na boca da mamãe, quer dizer, olha aí. Aí, então perceba, a igreja não pode ir por esse caminho, por isso que a gente tem que fazer certos questionamentos, tá bom? É óbvio que o livro aqui trata de outros pontos muito importantes, mas queria fazer essa menção. Tudo bem, então, aqui, como equilibrar esses objetivos? Tudo bem? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? O Júnior disse assim, sobre aquela questão do culto, né? Cada culto no seu contexto, todavia, com a seguinte liturgia: doutrina bíblica, louvor, oração e palavra. Sim, isso aí, Júnior. O amor líquido é percebido como algo descartável, onde laços são construídos e desfeitos rapidamente, em busca de constante satisfação imediata e individualista. Obrigado, Júnior, por a sua síntese. E essa definição da obra desse sociólogo diz muito, porque o amor líquido é isso mesmo. É líquido, escorrega pelos dedos, né, irmão? O amor não tem que ser líquido, né? Podem ver, meus irmãos, países fortes, eles preservam as suas tradições, seus costumes. Por quê? Porque eles têm muito a perder. Sociedades volúveis não têm história, né? E aqui fica uma máxima para nós: a nossa igreja precisa ter história. Nós estamos inseridos numa história. Cuidado com grupos novos, porque de grupos novos e de movimentos sempre existirão. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Beleza? Concluímos aqui? Então, antes de irmos para o próximo capítulo, que é a pureza e a unidade da igreja, vamos lá para o capítulo de número 51? Vamos para o capítulo de número 51? Abram aí os livros de vocês no capítulo 51, que a gente vai falar sobre a adoração, página 847. Agora a gente vai trabalhar um pouco melhor sobre essa questão, né? Sobre essa questão da adoração, tá bom? E aí a gente vai voltar depois e vamos dar continuação falando, né, sobre a pureza e a utilidade da igreja, tá bom? Tranquilo, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Querem perguntar? Podem perguntar. Sobre essa questão dos propósitos, né? A gente viu. Então vamos agora lá para a adoração, meus irmãos. A adoração. Né? Vamos lá.
Deixa eu pôr aqui no slide da Vida Nova, né, da Edições Vida Nova, que vem aqui juntamente com o material do Gruden, para a gente ler algumas coisas. Vamos lê-lo rapidamente e logo na sequência a gente vai mergulhar no livro, tá? Irmão Tomé, leia para nós o slide, e aqui nos textos bíblicos, leia só os 2 primeiros textos, tá? São vários textos, os irmãos depois podem estar lendo tanto aqui quanto no livro, né? Leia para nós, por gentileza, Tomé. A adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença, com nossa voz e nosso coração. O N. Gruden, Colossenses 3,16 e Isaías 2, de 2 a 4. Então, aqui, nosso querido irmão traz, né, uma definição do que é a adoração, a perspectiva dele. Ele coloca aqui, na presença do Senhor, com a nossa voz e com o nosso coração. Eu poderia dizer, né, com todo o nosso ser, né? Mas essa é a definição dele. Beatriz, leia para nós a explicação e base bíblica no livro, né, na página 847, por gentileza. O termo adoração é às vezes aplicado a tudo na vida cristã. E diz corretamente que tudo em nossa vida deve ser um ato de adoração, e tudo o que a igreja faz deve ser considerado adoração, pois tudo o que fazemos deve glorificar a Deus. No entanto, neste capítulo, não estou usando a palavra nesse sentido abrangente. Ao contrário, uso a adoração em um sentido mais específico para referir-me às músicas e às palavras que os cristãos dirigem a Deus em louvor, juntamente com a atitude de coração que acompanha tal louvor, especialmente quando os cristãos se reúnem. Visto que os capítulos desta parte do livro tratam da doutrina da igreja, é apropriado dar atenção neste capítulo às atividades de adoração da igreja reunida. Então, você observem que aqui o Gruden, ele fez questão de limitar a parte litúrgica mesmo da adoração na igreja. Está errado? Não, não está. Eu acho que, não sei se na nova obra, inclusive eu estou até para comprar, se ele ampliou, mas a minha sugestão que eu daria era que ele ampliasse. Porque assim, irmãos, eu acho que a parte litúrgica, ela é importante, mas quando falamos de igreja, se nós falarmos só da liturgia, da parte do louvor, e não abrirmos essa adoração maior, ainda mais para o seminarista, pode incorrer nisso que eu vou contar para vocês agora. Eu trabalhei numa corretora, em certa ocasião eu conheci um rapaz, e me falaram que ele era uma pessoa muito inteligente. De fato, quando eu fui realmente conhecê-lo, um pouco mais ali, tendo contatos, eu notei que realmente o rapaz era inteligente demais, tinha feito faculdades, mestrado, doutorado, era uma mente brilhante. E ele era muito quieto, né, até num primeiro momento, nenhum problema, né, eu ficava mais no pregão, ele ficava na parte do escritório. E então, depois de algum tempo conhecendo ele, conhecendo um pouco mais as pessoas ali que eram novas, ele um dia chegou para mim e disse que ele ia na Igreja Batista. Na Igreja Batista da Vila Mariana, perto da Igreja Batista do Povo, uma igreja muito famosa, inclusive. E ali, enquanto conversávamos, ele abriu o coração dele para mim, dizendo que ele ia na igreja, mas ele tinha muitas dificuldades com relação à vida cristã. Dificuldades, assim, no que se diz respeito a se entregar ao Evangelho, de forma plena e total. E ali é óbvio, né, irmãos, que eu aproveitei como um ministro e preguei para ele, falei para ele. E depois nossa amizade foi crescendo, aí um dia ele abriu para mim que ele cantava no coral da igreja. E ali eu fiquei muito surpreso, porque ele cantava no coral, mas ele não tinha entendido o que era ainda ser um verdadeiro adorador. Entendeu? Então, eu acho que esse capítulo ele tem tudo a ver com essa parte da igreja
com relação à sua expressão de adoração, mas já que o assunto e a temática está dentro da igreja, eu acho que resumi-lo à liturgia, ou ao coral, ou a uma boa música, é limitar com que o seminarista amplie. Então, assim, eu entendo a proposta do Gruden e respeito, mas eu gostaria aqui, como professor de vocês, abrir isso, porque que Deus nos livre, irmãos, de sermos assim. Sabe, quem sabe sermos, eu diria, professores que ensinam teologia, mas que não adoram. Talvez você diga assim, mas pastor, isso pode acontecer? Claro que pode. Eu me recordo de uma mensagem do Russell Shedd, que ele conta, dando um testemunho, que a filha dele, ou o genro, isso, ou o filho e a nora, eu lembro que era um dos filhos do Russell Shedd. Estava indo morar na Alemanha, e agora lá na Alemanha, eles começaram a participar de uma igreja. E essa igreja estava passando por uma mudança onde no estatuto eles colocaram assim, que o pastor que iria assumir a igreja, ele precisava ser convertido. É de rir, né? O pastor daquela igreja, ele precisava dar provas de ser um verdadeiro convertido. Aí, quando essa notícia chegou para o Dr. Shedd, ele trouxe para nós, porque era uma palestra de líderes, e ele dizia, irmãos, isso é muito sério. Qual foi a experiência dessa igreja lá na Alemanha? Muitos pastores que assumiram aquela igreja eram apenas teólogos. Conheciam das doutrinas, conheciam da história da igreja, conheciam da Bíblia, conheciam dos livros, sabiam fazer um bom sermão, mas não tinham experiência de conversão. Eram teólogos, não eram adoradores. Eram apaixonados pela teologia como uma faculdade a mais de ensino, ou seja, a história da religião. Então, eu queria agora, aqui nesse momento em que estamos trabalhando sobre esse capítulo, já iniciar nessa perspectiva. Porque que Deus nos livre de sermos professores de seminário, professores de escola bíblica, diáconos, pregadores, músicos, que só tenham prazer pela função. Ou seja, o irmão ama tocar guitarra, então o irmão vai lá e toca guitarra, porque você se sente bem e útil. Tudo bem, você está tocando guitarra, mas isso não significa que está adorando. O irmão ama servir as pessoas, ficar na recepção, ser um obreiro, ou quem sabe fazer a parte ali física, de pintar a igreja, Irmãos, mas se nós não nos tornarmos adoradores, todos esses serviços serão úteis, mas eles não vão representar de fato aquilo pelo qual Deus nos separou para ser. Por quê? Porque a igreja de Jesus, se ela não se tornar adoradora de verdade, a liturgia pode ser um grande engodo. Nós temos liturgias belíssimas nas religiões cristãs espalhadas no mundo. Mas a pergunta que fica é, eles foram encontrados por Deus como verdadeiros adoradores? Porque se eles cantam bem, se eles tocam bem, se eles são aplaudidos e homenageados, prestigiados, se eles são convidados a cantar, mas se eles não se tornaram adoradores, não passará de mais uma música. E isso vale não só para a área do louvor, mas vale para todas as áreas da igreja. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tá bom? Então, Gruden, ele vai falar sobre isso aqui, né? E eu gostaria de abrir, tá bom? O Júnior colocou alguma coisa, né? Só tinha conhecimento intelectual, exatamente, Júnior, né? E eu digo para os irmãos, lamentavelmente, irmãos, existem pessoas que, inclusive, podem até serem pastores sem ser adoradores.
Porque muitas vezes a pessoa tem uma aptidão no ensino, ele cresceu no ambiente da igreja, e o ambiente da igreja é muito polido, meus irmãos. A gente aprende a se nós formos criados ainda numa família de pais que tiveram uma educação bem sólida, é bem possível que a gente não vai ter muitos vícios e muitos maus hábitos. De repente, a gente foi se destacando no grupo de jovens, fomos para o seminário e ensinamos, e quando vamos ver, estamos ali já pregando e somos até líderes de ministério. E aí eu pergunto, tá, e nos tornamos adoradores? Eu me recordo de um testemunho de um pastor que ele saiu certa ocasião para fazer Ele era um pastor muito conhecido, e aí antes, logo no início da sua caminhada, ele participava de grupos de jovens que iam cantando nas igrejas, sabe? O coral era convidado em tal lugar, aí ele ia. Ele cresceu dentro da igreja, a vida dele todinha foi dentro da igreja. E um dia ele estava numa dessas apresentações, e ele disse que, porque o que ele estava falando, né, esse pastor, ele estava dizendo assim, irmãos, eu não sei quando foi a minha conversão de fato, porque eu nasci dentro da igreja, né? A minha avó me encaminhou para a graça. E eu cresci na igreja, e quando eu fui ver, eu sempre fui muito envolvido e muito participativo. Mas um dia, quando eu era jovem, estava cantando, e numa dessas canções, ele disse que estava cantando o hino da harpa, em que falava sobre a morte de Jesus e o que Jesus tinha feito por ele, por nós, né, através daquela música. E ele disse que enquanto ele cantava ali para o público, pela primeira vez na vida dele, ele compreendeu na essência a obra de Jesus. Enquanto ele cantava, aquela letra entrou tão poderosamente dentro dele, porque nada mais era do que o texto das Escrituras, e ele diz que enquanto cantava, ele teve consciência pela primeira vez de que realmente Jesus tinha morrido por ele, e que ele era um pecador e que ele precisava do amor de Deus. E ele disse que no meio da canção ele não se conteve, ele começou a entrar num choro copioso. E ali os outros irmãos que conheciam ele já, que cantavam junto há muito tempo do coral, notaram o que está acontecendo com fulano, o que está acontecendo com fulano. Aí quando acabou ali a parte dele, chegaram nele e falaram para ele, o que aconteceu com você? Ele falou, olha, eu não sei, eu só sei de uma coisa. Eu compreendi hoje pela primeira vez que Jesus morreu por mim e tudo. Então ele diz, né, que possivelmente foi esse o dia que ele se converteu. Coisa linda, né? Pela primeira vez, ele já trabalhava. Então, eu estou fazendo essas histórias aqui, meus irmãos, porque tem tudo a ver com a adoração. E só para encerrar esse ponto, para a gente seguir. O Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele era chamado para pregar nos seminários, ele muitas vezes pregava uma mensagem de salvação. O grande reverendo Martin Lloyd Jones, o grande pregador do século passado. E muitos diretores de seminário, professores e pastores, e falava, Dr. Martin, o senhor está pregando para seminaristas. E ele repetia, eu sei que são seminaristas, mas muitos seminaristas precisam se render a Cristo, porque ainda não se converteram. Então fica aqui essas palavras, meus irmãos, porque a adoração verdadeira, ela só nasce de um verdadeiro convertido. Tá bom? Júnior colocou aqui, liturgia impecável, líderes não salvo, cultuação vazia, mecânica, enfim, motivação errada. É isso aí, Júnior. Isso aí. Tá bom? Então, continuemos lendo aqui os nossos slides, meus irmãos. Vamos lá? Tomé, por gentileza, né? Próximo slide. Opa, desculpa. Só um segundo, Tomé, travou aqui. Opa, foi para a ceia. Não era para ir para a ceia, era para cá. Não está desenvolvendo. Então, só um minutinho, meus irmãos. A adoração aqui, ó. As consequências da adoração. Tá pulando. Eu não sei o que está acontecendo. Opa. Aqui, ó, as consequências da adoração. Não sei porque não está abrindo, meus irmãos.
Então vamos para o livro texto. As consequências da adoração genuína, meus irmãos. Página 849, tá? Isso aqui, ó. Pronto, foi. As consequências da adoração genuína. Estão vendo? A primeira delas, opa. Primeira delas, nós alegramos-nos em Deus, né? O texto aqui vai dar essa ideia, né, de que há um regozijo profundo e verdadeiro da nossa parte quando realmente nós estamos vivendo essa adoração genuína, né? A segunda é que aproximamo-nos de Deus. E a terceira é que Deus alegra-se em nós. Ele vai trabalhar essas três premissas nesse primeiro momento, né? E então, deixa eu até fazer uma citação que hoje, enquanto eu conversava com o meu filho, ontem nós assistimos um filme, né? Eles assistiram um filme sobre uma certa situação, é um filme até bem curioso, depois eu vou até indicar para vocês, de que uma pessoa que estava possessa, né, dizia, né, ali para as outras pessoas que, citando Deus como inimigo, né, porque afinal de contas era uma pessoa possessa, dizendo que Deus ele nos salva, mas ao mesmo tempo ele nos obriga a adorá-lo. E ali, palavras do demônio na boca daquela pessoa, e depois eu conversando com meu filho, eu disse assim, filho, Deus ele nos liberta de tudo. Ele liberta-nos do erro, liberta-nos do pecado, e eu diria, numa abordagem até maior, ele até nos permite viver libertos dele próprio. Aí meu filho olhou assim, mas como assim, pai? Eu falei, filho, a obra de libertação de Deus em nós é sobre tudo. E, num primeiro momento, mesmo que alguns inimigos da cruz digam que nós somos obrigados a adorar a Deus, podem ver que a nossa adoração é por escolha. Nós escolhemos amá-lo. Então, num primeiro momento, a libertação que Deus gera em nós na cruz por Cristo, ela é tamanha que Deus nos liberta de tudo, inclusive dele próprio. Nós somos libertos do pecado, nós somos libertos do mundo, nós somos libertos da nossa carne, e poderia dizer que nós até nos libertamos dele também. Mas, como ele é a fonte de vida, a essência de vida, nós só temos prazer nele, logo, nós vamos a ele não por obrigação ou por escravidão, mas nós vamos a ele por escolha, no sentido assim, eu desejo amá-lo, eu desejo retribuí-lo. E aí eu me lembrei de uma frase de Agostinho, que tem todo sentido essa fala, que é a seguinte, que está lá no livro de Confissões. Fizeste-nos para ti, Senhor, e enquanto inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Ora, poderíamos viver livres até de Deus para sempre, mas aí nós estaríamos vivendo segundo o curso da nossa vida. Logo, teríamos uma vida incompleta. Por isso que a nossa vida só realmente encontra aconchego e descanso e repouso no autor da vida, porque viemos dele, sem ele não vivemos. Mas pode ver, ninguém adora Deus por obrigação. Nós o adoramos por amor. É um gesto de devolver a ele parte daquilo, uma pequenina parte nossa, daquilo grandioso que ele fez por nós, né? Então, a adoração é esse gesto de alegrar a Deus, de se aproximar de Deus e de Deus, né, de se alegrar em nós, né? Deixa eu ver aqui que o Júnior colocou.
Exatamente, Júnior. Deus é a nossa completude. Sabendo que somos criação dele e sabendo que ele é a fonte da vida, que vida teríamos em nós mesmos? Não teríamos. Então, ele é a nossa completude, como você bem disse. Tá bom? Então, continuando aqui, meus irmãos, o slide rapidamente, né? Aqui. As consequências da adoração genuína. Na adoração genuína, leia para nós, Tomé, só as partes dos textos. As consequências da adoração genuína. Deus ministra a nós. Os descrentes sabem que estão na presença de Deus e os inimigos do Senhor fogem. Querendo ou não, são verdades profundas que a gente experimenta na vida, né, cristã. Podem ver que isso acontece o tempo todo. Lembra que eu disse que o dom de Deus nos encontra na aula anterior? Podem ver, meus irmãos, como é maravilhoso, né? No momento em que a gente está adorando a Deus e de fato, aqui uma coisa até que eu queria até parafrasear, né? Lembra que no primeiro bloco nós falamos sobre a murmuração, a contenda. Todo mundo que murmura e que contenda, que pratica a contenda, pode ver que toda contenda ela está baseada no que? Numa profunda ingratidão. E logo a gente murmura e retalha. O oposto também é verdadeiro. A verdadeira adoração, a base dela é o que, meus irmãos? É a gratidão, é o contentamento. Por isso que um verdadeiro grato louva. E podem ver que nós vemos isso na vida de todos os filhos de Deus que se tornaram adoradores profundos. Eles eram gratos. Eles eram gratos nos momentos bons e eram gratos também nos momentos difíceis. E por isso louvavam. E por isso não murmuravam. Guarde isso, meu irmão. Todo mundo que murmura é um ingrato. E, naturalmente, quem é ingrato só não vai agregar na vida do outro, né? Mas todo mundo que é grato, louva, tá bom? O Júnior colocou aqui também uma outra frase, né? Já que ele não está podendo falar, né? Ele escreveu. Onde está aqui? A ideia de que Deus é a nossa completude sugere que a conexão e a fé em Deus preenche o ser humano, oferecendo validação, propósito e a realização dos dons e talentos concedidos por ele, resultando num estado de integridade e plenitude que transcendem as deficiências e frustrações do mundo. Parabéns, Júnior, é isso aí, né? E, naturalmente, esse coração grato que louva acaba sendo o quê? Deus ministra a nós. E podem ver, meus irmãos, como é lindo ver alguém realmente adorar ungido, né? Irmãos, guardem isso, né? Procurem isso para serem referências dos ministros de música. Não basta ter uma boa voz. Precisa ser uma pessoa que adora. Porque quando a pessoa realmente adora com todo o seu coração, aqui falando mais do aspecto da liturgia, aquela canção, aquele dedilhar nos instrumentos, seja o que ele fizer, ou tocar, ou soprar, aquilo ministrará a nós com muita graça, né? Podem ver, meus irmãos, o quanto hoje as poesias de Davi e dos Salmos continuam falando aos nossos corações. Não é à toa que um dos livros mais lidos da Bíblia são os Salmos. Nós não temos as melodias. Quais eram as melodias que Davi cantava? Mas nós temos ali uma poesia, uma adoração, né? E essa segunda afirmação é muito linda também, porque, de fato, os descrentes sabem que estão na presença de Deus. O ato da adoração na comunidade, aqui falando mais de forma litúrgica, traz essa identificação de uma demonstração pública de uma fé genuína.
Por isso que adorar a Deus deve ser uma condição totalmente entregue. Me permita aqui uma coisa, irmãos. Eu sei que o seminarista, ele gosta de ser muito crítico, o pastor também. Mas pense assim, o ministro de música que chega ali na igreja durante a semana, ou final de semana, ou chega muito mais cedo na igreja para ensaiar, para tocar para nós, quando ele pedir, né, irmão, levante a sua mão agora e adore junto conosco. Eu sei que muitas vezes, humanamente, a gente poderia conjecturar, né? Eu tenho que fazer tudo o que o ministro pede? Poxa, que tolice. E aqui fica uma máxima para vocês. Façam isso. Deem o direito de dúvida que aquele irmão, ele não está ali para realizar um espetáculo. E tudo que ele trabalhou durante a semana, e percebam que é uma coisa simples, mas complexa. Por exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, eu participo do Ministério de Música aqui da nossa igreja, como do grupo, né, deles. Eu sempre estou a par do que eles vão fazendo. Então, eles preparam tudo durante a semana, irmãos. Os hinos, eles já passam as notas. Então, mesmo que não esteja tendo ensaio durante a semana, no nosso caso, mas eles já estão treinando em casa. A pessoa que irá ministrar naquele dia, nós pressupomos que durante a semana ele regou de oração. Quantas são as vezes que eu já cheguei para alguns músicos e falei assim, fulano não vai cantar? Beltrano falou, não, pastor, essa música ela tem dificuldade de cantar. Tal, é melhor para essa. Ou seja, eles estão organizando por vozes, por timbres, por instrumentos. Então, quando eles chegam ali, ainda chegam mais cedo, fazem os seus ensaios. Quando um ministro de música nos faz um pedido desse, não leia como se fosse algo inútil. Participe desse momento como eu estarei também fazendo parte desse coral. E, naturalmente, quando a gente tem essa entrega, eu diria, a nossa adoração, além de ser mais espontânea e mais bonita, a nossa identificação como corpo se torna plena. Porque eu posso, muitas vezes, falar, besteira, eu não vou levantar a mão, quem ele é para eu... Percebam, atitudes humanas, assim, que não dizem muito. Claro, né? Não estou falando aqui com uma pessoa, um ministro de música exagerado. Pula agora, vira para a direita, vira para a esquerda, não estou falando essas bobeiras. Eu estou dizendo assim, sabe aquele momento de, eu vou me dar o direito de dúvida que ele se preparou para isso. Assim como nós, assim como eu. Quantas são as vezes que eu preparo uma aula para vocês durante dias para dar uma aula? Uma mensagem, irmãos. É muito trabalhoso. Somente quem prega todas as semanas sabe como é difícil pregar uma mensagem. Podem ver que uma pessoa, quando ela começa a pregar de forma periódica, ela fica desesperada, ela fala, pastor, eu não tenho mais nada para falar, porque é assim que acontece mesmo, ou seja, requer muito trabalho, muita piedade, muita devoção, e muitas vezes as pessoas não dão o devido valor. E nós, como seminaristas, estudiosos, precisamos unir as nossas forças com esses que são piedosos. Tá bom, meus irmãos? Beleza? E aí os inimigos do Senhor fogem, né? Como os textos bíblicos mostram, né? Porque ali a presença do Senhor invade a todos. Agora eu vou passar rapidamente aqui, né? A conclusão da adoração, né? A adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder do Espírito Santo em nós. Por isso que eu disse, se entreguem de forma incondicional, tá bom, meus irmãos? Acreditando que se os nossos irmãos estão ali, é porque eles estão com o coração inteiro, tá bom? Meus irmãos, então agora vamos voltar lá para o livro do Gruden e vamos pincelar aqui os assuntos de adoração e logo na sequência a gente vai para a última parte, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre esses slides que vimos agora? Não? Vamos parar então aqui? Para a gente ir para o último bloco, fazer mais um último bloco, eu diria, um pouco mais curto, até porque hoje a gente gastou bastante tempo de esclarecimento antes da gravação. Tudo bem? Tudo. Tudo? Então eu vou parar aqui, tá bom? Voltamos em instantes.